Graça e paz, amados. Eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja e bem como do pastor Paulo e da nossa querida irmã Juliana. Há muito tempo eu desejei conhecer esta igreja por causa do pastor Paulo, que esteve conosco lá em Bragança Paulista e deixou um rastro, eu diria, de amor transbordante. Pastor Paulo me inspira por algumas razões. Eu admiro homens de Deus que exalam o bom cheiro do Evangelho, assim. Todo homem de Deus é simples, e se não for simples, não é homem de Deus. E eu gosto de caminhar com gente que Deus está usando e cuja simplicidade é inspiradora. Então, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo por causa disso. Isso é maravilhoso, quando a gente consegue sentir o cheiro da graça andando com um pastor. Isso é maravilhoso. Quero louvar a Deus pela vida da sua esposa. Por trás do sucesso de um homem de Deus, tem sempre uma esposa fazendo toda a diferença ali, não é? Tem sempre uma esposa fazendo toda a diferença. Eu disse para o pastor Paulo que nesses últimos dias eu estou ministrando tanto nas igrejas batistas que eu estou quase que virando um batisbleia. É batista misturado com assembleia, não é? Gente, eu tenho um programa de televisão na Rede TV. Quantos já assistiram pelo menos uma vez? Levante a mão assim, por favor. Olha aí que bênção. Na Rede TV às 8h30 e na Bandeirantes às 10h30. Nós temos também um trabalho muito forte que nós fazemos no nosso canal no YouTube. Toda terça-feira eu posto lá no YouTube uma dica antidivórcio. Toda terça-feira eu posto uma dica antidivórcio. 10 minutinhos você assiste uma dica antidivórcio. Na quinta-feira eu estou postando uma dica para ser um pai, para ser uma mãe ideal. Então, entra lá no meu canal no YouTube. Esses dias eu dei uma conferida, nós já tínhamos alcançado 9.500.000 visualizações. Olha, nós estamos implantando a cultura do reino de Deus nas famílias no Brasil. Tem sido uma grande bênção. E aí eu vou encontrando casais no avião, no shopping center. Pastor, toda noite eu assisto uma reflexãozinha lá no canal com o meu marido. E isso tem sido uma grande bênção. Então entra lá, certo? Agora, quem quer ganhar um livro aqui? Você quer ganhar um livro? Levante a mão assim, por favor. Então eu vou dar um endereço. É digital, não é? Você acessa assim, ó, amofamilia.com.br/livro, só isso. amofamilia.com.br/livro. Em 10 minutos chega o seu livro aí no seu iPhone, iPad, no tablet, no telefone, no computador, certo? E aí, quem se inscreve recebe semanalmente um conteúdo sobre mentoria de casais. Mentoria de casais. Então, é só você se inscrever lá. Gente, eu lancei um livro, na verdade não é um livro, é um curso. Eu lancei um curso, 8 passos para um casamento extraordinário. E hoje eu quero compartilhar com vocês, rapidamente, a introdução desse livro aqui. A introdução. Se a família é a célula máter da sociedade, o casamento é a espinha dorsal da família.
Se a família é a célula máter, a célula mãe, o casamento é a espinha dorsal da família. Então é mais ou menos assim. Um casamento abençoado começa com um namoro responsável. E uma família abençoada começa com um casamento abençoado. Por isso eu acho que é muito importante nós entendermos o que é casamento na perspectiva do eterno, daquele que o criou. Em Gênesis, capítulo de número 2, versos 24 e 25, lemos: por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e os dois vão se tornar uma só carne. Ora, um e o outro, os dois estavam nus e não se envergonhavam. A Bíblia diz também lá em Eclesiastes, capítulo 4, que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro vai levantar o seu companheiro. Porém, ai de quem estiver só, porque em caindo não haverá quem o levante. Casamento é uma aliança voluntária diante de Deus entre duas pessoas de sexos diferentes, que deve durar toda a vida. É um pacto de fidelidade, autonomia e cooperação que inclui a prática de relações sexuais para a celebração do amor e para a continuidade da família. O casamento é mais do que amor mútuo. Ele tem força e dignidade superiores, pois é fundação sagrada de Deus por meio da qual Ele quer preservar os seres humanos até o fim dos tempos. Casamento é o estado no qual um homem e uma mulher podem viver juntos em relação sexual com a aprovação de seu grupo social. Casamento é uma união íntima e complementar entre um homem e uma mulher que ambos se tornam um fisicamente por toda a vida. Agora, por que razão o divórcio está em alta? Por que razão cresce assustadoramente o número de casais se separando? Porque a maioria não compreenderam, ou não compreendeu, melhor dizendo, a importância e o significado do casamento. Quando você lê em Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Não está dito digno de honra seja o marido, digno de honra seja a esposa, digno de honra seja o homem ou a mulher. Está dito digno de honra seja o matrimônio. E bem como o leito koite, no grego sem mácula. Aqui fica claro que o casamento é um compromisso que está acima, ou melhor, o casamento está acima do compromisso entre um homem e uma mulher. Digno de honra seja o matrimônio. Veja como a Bíblia eleva, exalta o matrimônio. Não foi por acaso que quando Jesus decide inaugurar o seu ministério publicamente, ele vai a uma festa de casamento. Jesus não inaugurou o seu ministério público num cemitério ressuscitando morto, nem tampouco num leprosário limpando um leproso, nem tampouco num lugar ermo multiplicando pães e peixes. Jesus escolhe uma festa de casamento para dar início ao seu ministério público, realizando um milagre de transformação, deixando claro para todos nós que casamento é prioridade no coração daquele que o criou, porque casamento é a ideia de Deus. O casamento é a ideia e criação de Deus, e só viverá bem quem aceitar os desígnios e propósitos de seu Criador, sujeitando-se a eles, disse Luciano Subirá. Agora, eu quero ser muito simples e prático
nas próximas definições de casamento. Se você está escrevendo, escreva aí, por favor. Casamento é uma escola onde os dois se matriculam para aprender a ser o que nunca foram. Casamento é uma escola onde os dois se matriculam para aprender a ser o que nunca foram. Eu estou casado há 31 anos e com a mesma mulher, graças a Deus. Tenho 3 filhos e 3 netos. E eu quero dizer para vocês que antes de me casar com a Rose, eu nunca tinha sido marido. Por isso, estava entrando na escola para aprender a ser. Antes que a Rose se casasse comigo, nunca tinha sido esposa. Por isso, estava se matriculando nessa escola para aprender a ser. Então, o casamento é uma escola. E aonde é que está o problema, gente? Eu fui em uma festa de casamento de um conhecido jogador da seleção brasileira naquela época. Naquela época, ele gastou na festa $150 mil. Sabe quantos dias durou o casamento? 3 dias. Ele, claro, ganhava muito dinheiro. Ele investiu $150 mil na festa e não investiu nada se preparando para a vida. Quanto tempo se estuda para ser médico? Quanto tempo se estuda para ser um grande advogado? Quanto tempo se estuda para ser um grande administrador de empresa? Quanto tempo se estuda para ser um professor universitário? Quanto tempo se estuda para ser um exímio engenheiro? Agora, quanto tempo você estudou para ser marido? Quanto tempo você estudou para ser esposa? Quanto tempo se estuda para ser pai? Quanto tempo se estuda para ser mãe? Quanto tempo? Preste atenção, gente. Ser marido é tão importante quanto ser médico. Ou talvez mais. Ser esposa é tão importante quanto ser uma arquiteta. Ser pai é mais importante do que ser um professor universitário. No entanto, se investe tanto, muitas vezes, na festa, na cerimônia, e não se investe nada se preparando para a vida. Casamento é uma escola. Agora, preste atenção que não tem como a gente falar de escola sem falar de humildade. Aí eu entendo por que Jesus começa o Sermão da Montanha com humildade. Ele não começou, bem-aventurados puros de coração. Ele não começou com bem-aventurado os que têm fome e sede por justiça. Ele não começou com bem-aventurados pacificadores. Ele começa com humildade. Bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados humildes. Interessante. E ele disse lá em Mateus capítulo 11, verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Se o orgulho é a raiz que alimenta todos os outros pecados, a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Porque só os humildes são capazes de reconhecer sua ignorância. Só os humildes são capazes de reconhecer que não sabem. Só os humildes são capazes de reconhecer o quanto precisam aprender. Olha o que escreveu Augusto Cury. Na escola da vida,
O melhor aluno não é aquele que tem consciência de quanto sabe, mas de quanto não sabe. Não é aquele que proclama sua perfeição, mas o que reconhece suas limitações. Não é aquele que proclama a sua força, mas o que educa a sua sensibilidade. Diante da sinuosidade da vida, como podemos avaliar a sabedoria e inteligência de alguém? Quando o sucesso lhe bate à porta ou quando enfrenta o caos? Preste atenção que o melhor aluno não é aquele que tem consciência de quanto sabe, mas de quanto não sabe. Sabe quais são as pessoas que se dão muito bem no casamento? São aquelas que entram no casamento com esta consciência. Casamento é uma escola aonde eu estou me matriculando para aprender a ser o que eu nunca fui. Casamento, primeiro, é a escola da humildade. Segundo, é a escola da renúncia. Terceiro, é a escola do quebrantamento. E quarto, é a escola do perdão. Escola da humildade, sem ela não se faz progresso nessa escola. Escola da renúncia, porque não tem como haver ajustamento se não houver renúncia. É a escola do quebrantamento, porque é o lugar aonde somos tratados na área do orgulho. Se existe um lugar aonde Deus nos trata nessa área do orgulho, é no casamento. O casamento serve para nos quebrantar. E também é a escola do perdão. E por quê? É a escola da humildade, é a escola da renúncia, é a escola do quebrantamento. Porque é a escola do ajustamento. Amados, um dos maiores desafios do casamento é ajustar duas pessoas completamente diferentes. Isso para mim, é um dos maiores desafios. Por exemplo, ele vem de uma cultura familiar que não tem nada a ver com a cultura familiar dela. Eu me lembro que fui ministrar em uma igreja, pastor Paulo, onde o pastor era nigeriano, negro, falando um português misturado com inglês. E pensa num cara gente boa. Casado com uma loira, carioca da gema. Agora, eu fiquei imaginando na complexidade desta relação. Não porque ela é loira e ele é negro, mas por causa da questão cultural. Eu conversando um pouco com ele sobre a sua terra, a sua tribo, os costumes da tribo, o dialeto, a forma de se vestir, como é que era o café, o almoço, como era a cultura. Gente, não tinha nada a ver com a carioca brasileira, não tinha nada a ver. Eu fiquei pensando, meu Deus, deve ser muito complexo essa adaptação. Eu acho que deve ser muito complexo. Aí ela me disse, pastor, nos primeiros meses, nos primeiros anos, foi traumático, complicadíssimo, mas hoje nós vivemos maravilhosamente bem. Agora, não precisa ser nigeriano e brasileiro, basta ser mineiro e baiano. Basta ser gaúcho
e paulista. Agora, não bastando, gente, essa diferença cultural, porque casamento é assim, olha, juntar duas culturas para formar uma nova. Isso é complexo, não é tão simples assim. Precisa de humildade, renúncia, quebrantamento e perdão. Agora, não bastando isso, suponhamos que ela vem de uma família de militares. Bisavô era coronel. O avô era capitão. O pai é major. E ela fez academia e todos os irmãos fizeram. Palavra de ordem na casa dela, disciplina. Continência para todos. Disciplina, ordem. E ele? O bisavô era dono de circo. O avô era ator e motoqueiro. O pai meio hippie. Palavra de ordem na casa dela, desordem. Indisciplina. Não se tem horário, deixa a vida me levar. Aí, os dois se convertem. Se encontram aqui na igreja batista central. Se casam. Como é que a gente vai? Como é que esses dois vão conviver? Isso é complexo. Por isso que é a escola da humildade, é a escola da renúncia, é a escola do quebrantamento, é a escola do perdão. Não bastando isso, ela é sanguínea, super extrovertida. Ele é meio melancólico, introvertido. Não bastando isso, ela sente muito calor e ele muito frio. Aí eu encontrei um pastor, que a pastora me disse assim: pastor, lá em casa tem um outro agravante. Eu só durmo com barulho de ventilador no quarto. Mesmo com o ar-condicionado, tem que ter um ventilador fazendo aquele barulho assim, ó. Senão eu não durmo. Pensei, que trauma é esse? Meu marido não suporta barulho. E eu só durmo se tiver uma fresta de luz. Meu marido não suporta a claridade. E eu falei, aí, vocês estão dormindo separados? Se não, nós vivemos bem e dormimos juntos. Ele com uma venda e com um protetor auricular. E está tudo certo. Casamento é a escola da humildade, da renúncia. Eu renuncio. O ar-condicionado pelo bem dela. E eu renuncio o azul porque ela gosta do verde. Não bastando isso, homem e mulher são diferentes. O homem fala do que está pensando, a mulher fala do que está sentindo. O homem tem uma visão panorâmica, a mulher tem uma visão detalhista e periférica. A mulher não precisa olhar para o lado para enxergar as coisas. Ela diz assim para o marido no restaurante: dá uma olhadinha aqui do meu lado, veja se esta é roupa de vir a um restaurante tão família como esse. Ele fica assim, aonde? Quem? Porque o homem não tem essa capacidade toda. Nós somos diferentes. O homem brinca de soltar gases debaixo do cobertor. Para a mulher isso é um crime social. Nós somos diferentes. O homem é objetivo e lógico. O homem chega e diz, hoje eu quero comer picanha na picanharia no shopping center, tal. O homem é objetivo e lógico. A mulher não. A mulher fica assim, ó, não sei, eu estou com a vontade de comer algo que é gostoso e caro.
Não sei aonde. Nós somos diferentes. A mulher pensa em sexo no máximo de 3 a 4 vezes no dia. Há uma pesquisa que diz que até o meio-dia o homem já pensou 33 vezes. Nós somos diferentes. O homem é visual, a mulher é auditiva. Nós somos diferentes. Por isso que casamento requer humildade, flexibilidade, renúncia, quebrantamento e perdão. Jesus disse para Pedro que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7, 490 vezes, de preferência por dia, com efeito cumulativo. E talvez o único lugar que isso é possível é no casamento. Diga, casamento é uma escola. O propósito do casamento é agradar a Deus, ajudando o cônjuge a ser uma pessoa melhor. O casamento expõe e revela quem você realmente é. Por isso que ele é um ótimo espaço para o processo de transformação. Repete comigo, casamento é uma escola. Só os homens. Só as mulheres. Mas eu gosto da próxima definição. Casamento é uma chamada para servir. Casamento é um convite para servir. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo de número 10. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10. Veja o que está escrito a partir do verso de número 43, palavras de Jesus. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante, grande, entre vocês, deverá ser servo, que no original é escravo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, servo de todos. E ele fala com autoridade, porque se coloca como modelo, como exemplo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Diga comigo, casamento é uma chamada para servir. A família é lugar de serviço. Todo relacionamento se sustenta no serviço. Algumas marcas de um servo ou de um coração servil. Prontidão para servir, iniciativa para servir, disposição para servir. Você está marcando? Então marque esta frase que eu gosto muito. Quem não serve para o casamento. Eu vou repetir. Quem não serve para casar. Quem não serve para ser marido. Quem não serve para ser esposa. Quem não serve para ser sogro. Quem não serve para ser sogra. Quem não serve. Quantos são solteiros aqui? Levante a mão. Bem alto assim. Que legal. Quantos solteiros aqui? Hoje vai cair a fortaleza da solteirice. Vocês vão casar e vão ser felizes em nome de Jesus. Mas deixa eu dar aí um conselho para as meninas. Comece bem. Comece com um rapaz que gosta de servir, porque quem nada faz, nada vale. Às vezes em quando, algumas meninas empolgadas chegam para a gente para dar o testemunho. Pastor, estou namorando. Ok. Ele é um gato, pastor.
Ele não dá aleluia, mas ele faz miau. E eu fico todo arrepiado, pastor. Eu nunca vi um bicho tão preguiçoso como o gato. Irmãos, diz para mim para que serve o gato. Qual é a utilidade do gato? Então eu fico muito preocupado com esses rapazes com espírito de gato. Ou então com essas meninas com espírito de gatinha. Comece bem, rapaz. Comece com uma menina cuja marca do seu caráter é predisposição para servir como Rebeca. Rebeca não serviu apenas Eliezer. Ela serviu água para 10 camelos. E este era o sinal que o moço, que o homem de confiança de Abraão tinha pedido. Eu vou pedir água para aquela que vier à fonte, buscar água com o seu cântaro. Se ela for proativa, eu vou pedir água para mim. Mas sem que eu peça, se ela oferecer para os camelos, esta é aquela que Isaac merece como esposa. E a Bíblia diz que Rebeca oferece água para ele e espontaneamente, proativamente, oferece água para os 10 camelos. E não sei se vocês sabem que o camelo tem um reservatório de água na barriga, que ele pode beber de 80 a 100 litros de água, porque ele anda durante muito tempo no deserto, dependendo desse reservatório. Então, se os camelos estavam com sede, no mínimo ela teve que carregar 800 litros de água. E os historiadores dizem que ela teve que descer uma escada até a fonte, e era uma escada com muitos degraus, até a fonte. Então, subia e descia, e ela descedentou todos os camelos. Se eu conheço algumas meninas, se para casar, depender desse esforço todo, elas aderem o celibato. A única razão que justifica a nossa presença do universo é o nosso serviço. Escute isso, por favor. Quem não vive para servir, ainda não entendeu porque está vivo. Eu vou repetir. Quem não vive para servir, ainda não entendeu porque está vivo. Sabe por que as tuas mãos fazem parte do corpo? Para servir ao corpo. Sabe por que os teus pés fazem parte do seu corpo? Para servir ao corpo. Sabe por que os teus olhos fazem parte do teu corpo? Para servir ao corpo. Sabe por que os teus ouvidos fazem parte do teu corpo? Para servir ao corpo. E quando é que as minhas mãos deixam de servir? Quando adoecem ou quando eu morro? Eis a razão porque quando Jesus entra na casa da sogra de Pedro e a cura, a primeira coisa que ela faz foi se levantar e servir. Porque servir é uma das evidências de que eu fui curado. Você serve bem? Você é casado? Você serve bem sua esposa? Você serve bem teu marido? Você serve bem teus filhos? Você serve bem sua sogra? Você serve bem seu sogro? Você serve bem sua cunhada, seu cunhado? Você serve bem as visitas? Ei, preste atenção. Você é hospitaleiro?
Você é hospitaleira. Por que Jesus gostava de estar na casa de Marta, Maria e Lázaro? Por quê? Porque era uma família que gostava de servir, por isso gostava de hospedar. Nem Jesus gosta de estar numa casa onde as pessoas não têm prazer em servir. Você serve bem? Aí talvez alguns estão dizendo assim para mim, pastor, isso é complicado, não é? Isso é complicado. Servir é complicado a algumas pessoas. Olhem para cá, por favor. Pense para responder. Quantos de vocês gostariam que a sua casa, você gostaria que a sua casa fosse lugar de cura? Quem quer que a sua casa seja lugar de milagres, a sua casa seja lugar de cura? Levante a mão assim, por favor, bem alto, bem alto, bem alto. Você sabe o que você acabou de dizer? Eu preciso tirar uma foto. Cadê o meu celular? Me dá o seu aqui. O Espírito Santo vai tirar uma selfie agora. Vou perguntar de novo. Quem quer que a sua casa seja um lugar de cura? Levante a mão, por favor. Muito bem. Fica a mão levantada aí, irmão. Isso. Você sabe o que você acabou de dizer? Você acabou de dizer o seguinte: Deus pode pegar os mais complicados da minha família e levar lá para a minha casa. A minha casa é um hospital. Porque hospital vem de hospitalidade. Hospitalidade tem a ver com servir. Agora olhem para cá, por favor. Jesus está com os discípulos nos momentos que antecederam a cruz, e um fica esperando pelo outro para ver quem é que lava os pés cerimonialmente, como era costume. E quem fazia esse serviço na casa era o menor escravo. Como ninguém foi proativo, Jesus, de repente, começa a tirar a parte superior da sua vestimenta, ele se desnuda. Ele pega uma toalha, cinge na cintura, e ele pega uma bacia com água, e talvez depois da cruz, esta é a cena que mais me impressiona. Depois do Calvário, esta é a cena que mais me impacta. Sabe por quê? Ele abaixa. E ele começa a lavar os pés de André. Os pés de João. Isso significa Deus lavando os pés das criaturas. Isso significa o santo lavando os pés dos profanos. Isso significa o perfeito lavando os pés dos imperfeitos. Isso significa o rei lavando os pés dos súditos. Isso significa o Senhor dos senhores lavando os pés dos servos. E ele lava os pés de André, de Pedro, que resistiu no primeiro momento, de João, de Filipe, de Tomé. Mas de repente ele se depara com os pés de Judas. Evangelho segundo João, capítulo 13. Ele se depara com os pés de Judas. E ele sabia que Judas era Judas. Ele sabia que no coração Judas já tinha o negociado. E quando ele olha para os pés de Judas, ele olha para Judas e diz: os teus pés eu não lavo, seu traidor. E ele pula os pés de Judas. Sim ou não? Sim ou não? Mais forte, sim ou não? Por quê? Porque todo o nosso serviço só faz sentido para Deus se a motivação maior for a graça. E graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. Graça é tratar o outro como a gente não espera ser tratado.
Graça é dar algo de valor para quem não merece. Graça é tratar o outro como Deus nos trata todos os dias. Graça é vencer o mal com golpes de bondade. Graça é ser capaz de lavar os pés de quem jamais lavaria os nossos pés. Graça é lavar os pés de quem não vai com a nossa cara. Graça é lavar os pés de quem já disse por aí que não gosta da gente. Graça é lavar os pés de quem um dia nos prejudicou. Graça é vencer o mal com golpes de bondade. Aí quando Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, ele olha e diz assim: não é maior o servo do que o seu Senhor, e assim como eu fiz com vocês, façam uns com os outros e uns para os outros. Sirvam! Olhem para cá, por favor. Quantos querem que a sua casa seja lugar de cura? Levante a mão, por favor. Você está pronto para lavar os pés da sua sogra? Você está pronto para lavar os pés do seu sogro? Você está pronto para lavar os pés dos seus cunhados, dos malas, malinhas e malonas com a roda quebrada e sem alça ainda? Você está pronto para lavar os pés? Você está pronto para servir indistintamente a todos? Minha esposa está aqui de prova. A minha casa tem sido lugar de cura. Sabe por quê? Porque na minha família, os que mais precisam de ser curados têm acesso na minha casa, porque a minha casa é lugar de milagres. E eu e a minha esposa temos testemunhos maravilhosos do que Deus tem feito na nossa família, porque nós decidimos que na nossa casa tem que prevalecer a graça, a graça, a graça, a graça. Eu vim aqui como profeta nesta noite. Nunca mais, a partir de hoje, sua casa vai ser a mesma. Nunca mais sua casa vai ser a mesma. A partir desta noite, sua casa deixa de ser um lugar ordinário para ser o lugar do extraordinário de Deus. A partir desta noite, sua casa vai ser o lugar da manifestação da glória de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Vamos fazer um exercício aqui. Você vai bater no ombro de 7 pessoas e vai dizer assim, olha, com autoridade: receba muita graça de Deus. Bata no ombro aí de 7 pessoas e diga: receba muita graça de Deus, 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 receba muita graça de Deus. Graça para vencer o mal com o bem, graça para tratar o outro como o outro não merece ser tratado, graça para tratar o outro como você não espera ser tratado, graça para transformar sua casa em lugar de cura. Diga comigo assim: a partir de hoje, diga comigo assim: a partir de hoje, a minha casa é lugar de cura. Diga: Deus, usa-me como agente da tua graça dentro da minha família. Então, a partir de hoje, você vai colocar um propósito no coração: eu vou preparar um café e vou convidar algumas pessoas que mais precisam de cura da minha família. Não vão com a minha cara, mas vão vir aqui. A Bíblia diz que quando você vence o mal, a Bíblia diz que quando você dá o que comer para o inimigo, dá o que beber para o inimigo, quando você trata o inimigo com graça, Paulo disse lá em Romanos 12 que você joga brasas acesas na consciência do inimigo e fica assim, ó, daqui a pouco vai morrer o inimigo e vai nascer um irmão em Cristo Jesus, porque a graça vai prevalecer. Quantos crê no milagre da graça? Diga amém. Amém. Você serve bem? Você hospeda bem? Quem é que tem uma célula na sua casa aí? Levante a mão assim, por favor. Bem alto. Parabéns para você.
Deus leva tão a sério quem hospeda pessoas que estão fazendo a obra, que hospedar assim transforma a casa em lugar de milagres. Segundo Reis, capítulo 4, diz que uma mulher fez um quarto para hospedar um profeta. Deus olha e diz: quem age como essa mulher agiu, merece experimentar na sua casa o meu sobrenatural. E Deus usa Eliseu para dizer à mulher: só porque você nos hospedou com tamanha abnegação, daqui a 1 ano, você vai segurar nos braços um milagre. Aí ela era estéril, o marido era velho. A criança nasce, cresce, tem uma dor de cabeça e morre no colo da mãe. A mãe pega a criança, leva no quarto que tinha feito para o profeta, chama o profeta que está no Monte Carmelo. O profeta vem correndo, e aí ora sobre o menino, e o menino ressuscita. Olha só que coisa extraordinária. A estéril teve um filho, o filho morreu, e Deus o ressuscitou. A casa se tornou lugar de milagres, porque aquela mulher hospedou alguém que transportava a glória de Deus e a unção de Deus. Quem recebe uma célula está recebendo um ministério profético. Quem recebe uma célula está recebendo o corpo de Cristo, que carrega a unção de Cristo e a glória de Deus. Esta casa vai ser lugar de milagres. 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 Bem-aventurado é o marido que se casou com uma mulher hospitaleira. Infelizmente, alguns homens dizem: eu nunca levei minha família em casa porque a minha mulher não gosta de hospedar, porque não gosta de servir. Não, pastor, eu não recebo ninguém porque vai estragar meu sofá. Eu não recebo ninguém, pastor, porque vai estragar minhas cadeiras. Pastor, eu não recebo ninguém porque vai estragar a churrasqueira. Irmão, churrasqueira é para quê? Bom, já que eu vou embora amanhã mesmo, deixa eu falar tudo aqui hoje, que o Senhor está colocando no meu coração. Olhe para cá, por favor. A Bíblia diz que quando Jesus chegou em Gadara, havia um homem com uma legião de demônios. E ele então repreendeu os demônios daquele gadareno, e os demônios pediram permissão para entrar numa manada de porcos bem próximo ali. Aí Jesus autorizou que os demônios saíssem e possuíssem os porcos. Quase 2.000 porcos que se suicidaram, endemoniados, nas águas do Mar da Galileia. O dono dos porcos apareceu e, junto com outros, começaram a fazer as contas. Meu Deus, que prejuízo! Vamos fazer as contas. Cada porco pesando tantos quilos e tal. Meu Deus, que prejuízo! Chegaram para Jesus, em sabendo que tinha sido ele o causador desse prejuízo, porque havia libertado o possesso que nem cadeias o segurava, se cortava, morava no cemitério, se alimentava de morte, e agora o cara estava liberto, vestido, sentado, ouvindo. Mas o dono dos porcos, junto com outros, chegaram para Jesus e disseram: por favor, fora daqui.
Por favor, fora. Mas o rapaz está liberto, fora daqui. Não, mas o rapaz está curado. Não, fora daqui. O rapaz está são, voltou para casa, vai ser integrado à sociedade, fora daqui. Mas o rapaz está muito bem, saudável, agora fora daqui. Mas por quê? Porque aqui, porco vale mais do que gente. Aqui, porco vale mais do que ser humano. Irmã, deixa eu ser profeta para a tua vida. Se na tua casa, sofá vale mais do que gente, o espírito de Gadara está lá. Se na tua casa, cadeira vale mais do que gente, aqueles espíritos do gadareno estão lá na sua casa. E eu preciso orar por libertação aqui hoje. Depois que os meus netos nasceram, a minha casa nunca mais foi a mesma. As paredes estão coloridas. Algumas coisas que estavam embaixo foram para cima. E outras não deu tempo. Eu tenho uma girafa de madeira que veio acho que da África, desse tamanho, muito linda. Está sem orelha. Ainda ontem, quando eu cheguei na sala, aquele aparelho de DVD estava pendurado assim na estante. Só que a minha casa continua aberta para a hora que os meus netos quiserem ir lá. Porque lá em casa, gente vale mais do que sofá. Gente vale mais do que aparelho de DVD. Gente vale mais do que girafa que veio da África. Gente vale mais do que cadeira. Lá em casa a gente ama as pessoas e usa as coisas. Porque lá em casa reina o Espírito da graça de Deus. Da graça de Deus. Da graça de Deus. Da graça de Deus. Eu vou terminar. Vocês já estão cansados aí, sim ou não? Não. Que bom, assim vocês me convidam para voltar, não é verdade? Diga, casamento é uma escola. Casamento é uma chamada para servir. Quem não serve, não serve. Só as mulheres. Só os homens. Todos juntos. Não serve. Terceira definição, rapidamente, casamento é uma sociedade. Casamento é uma sociedade. Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une. Essa palavra no hebraico é muito forte. Une, esse verbo unir, é soldar, colar, fundir, afeiçoar, misturar uma parte com a outra. Une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Diga, uma só carne, uma só cama, uma só mesa, uma só bolsa, uma só carteira. Uma só conta bancária, não é verdade? Amados, se casamento é uma sociedade, o que é uma sociedade? Sociedade, organização dinâmica de indivíduos autoconscientes, e que compartilham objetivos comuns e são assim capazes de ação conjugada. Primeiro, o casamento é uma sociedade biológica. É o encontro, é o diálogo sexual
aonde o espermatozoide se encontra com o óvulo e a partir dessa sociedade sexual, biológica, que geramos. É uma sociedade emocional, é uma sociedade espiritual e é uma sociedade material. Eu trabalho com casais há quase 30 anos. Eu já ministrei e atendi, talvez nesses 30 anos, 120 mil casais. Eu tenho lá em Bragança uma clínica ou casa de recuperação de casamentos. Eu recebo grupos de 30 casais que estão se separando para passar um tempo comigo e a minha equipe. E se você me pergunta qual é uma das causas por que muitos casais estão se separando, é porque eles ainda não compreenderam que casamento é uma sociedade. É uma sociedade biológica, é uma sociedade emocional, é uma sociedade espiritual, é uma sociedade material. E quando a gente fala em sociedade, precisamos pensar em lealdade. Quando a gente fala em sociedade, precisamos pensar em transparência. Transparência tem a ver com prestação de contas. E se você me pergunta por que é imprescindível a prestação de contas numa relação conjugal, porque a prestação de contas é um muro de proteção em torno da minha integridade. Até porque não basta amar, eu preciso amar com integridade. Agora, lealdade, transparência e trabalho, porque em uma sociedade os dois têm que trabalhar e casamento dá trabalho. Eu ministro para jovens. No período do carnaval, eu tiro para ministrar em algumas igrejas para jovens. E principalmente lá em Brasília, eu ministro quase todo ano. Em Goiânia também. Eu estava ministrando em Goiânia num congresso que tinha 17 mil jovens numa arena. Eu achei maravilhoso aquilo. E aí eu fiz uma pergunta para a moçada. Quem aqui de vocês não gosta daquelas perguntinhas chatas do papai e da mamãe? Aonde vai? Onde você vai? Com quem você vai? Que horas você vai voltar? Vai comprar outro celular por quê? Quem não gosta dessas perguntinhas chatas do papai e da mamãe? Muitos levantaram as mãos, muitos. Eu odeio, eu detesto isso. Aonde, por quê, como, quando e tal. Aí então eu completei: não casem! Morram titios, rodeados de cachorro. Aqueles cachorrão assim, vem com o papai, vem com o papai, vem com o papai, vem com o papai, vem com a mamãe, vem com a mamãe, vem com a mamãe. Sabe por quê? Cachorro não pede explicação para ninguém. Chega com dinheiro, ele te lambe. Chega sem dinheiro, te lambe do mesmo jeito. Chega cedo, ele te lambe. Chega de madrugada, ele te lambe. Chega sóbrio, ele te lambe. Chega bêbado, ele te lambe. Cachorro não pede explicação para ninguém. Alguém disse a verdade. Você quer apenas uma companhia? Compre um cachorro. Quer um sócio? Casa. Isso é sério.
O que significa prestação de contas? É responder às perguntas difíceis sobre os seus atos sem estresse. Prestação de contas é responder às perguntas difíceis sobre os seus atos sem estresse. Agora preste atenção. Quando eu falo em lealdade, eu estou falando em fidelidade. E fidelidade significa honrar o outro na ausência. Vou repetir. Fidelidade é honrar o sócio na ausência. Por isso, quando a fidelidade conjugal, a pornografia não encontra espaço, porque é uma questão de honrar o outro na ausência. Quando a fidelidade se usa com responsabilidade, o tablet. Quando a fidelidade se usa com responsabilidade, o computador. Quando a fidelidade na sociedade se usa com responsabilidade, o WhatsApp. Em uma sociedade onde há fidelidade, há bom senso, juízo, sabedoria e prudência. Há um texto lá em Provérbios que eu gosto muito, que diz assim: a sabedoria moro com a prudência. Toda pessoa fiel é prudente. E prudência e sabedoria andam de mãos dadas. Eu fico assim impressionado quando eu vejo algumas irmãs casadas ainda. Não deveria acontecer com solteira, mas casada pior ainda. Tira uma foto bem sensual assim, se mostrando mesmo. Uma selfie. Aí posta no Face. Ainda coloca embaixo assim: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Aí a igreja vai curtindo. E o marido também vai curtindo. Oi, irmã, você não tem juízo? Desculpa, eu sei que aqui não tem isso. Só lá em Bragança Paulista eu estou tentando convencer os irmãos a usar de forma mais responsável a internet. Diga, fidelidade. É honrar o outro na ausência. Diga, lealdade. Transparência. Prestação de contas. Nenhum casamento se sustenta quando não há prestação de contas. Se não há prestação de contas, não há confiança. E a confiança é a base de sustentação de qualquer relacionamento. Por isso, na minha casa, tudo é aberto. A minha esposa sabe a senha do tablet, minha esposa sabe a senha do meu celular, a minha esposa sabe a senha do meu computador, a minha esposa tem acesso à minha carteira, a minha esposa tem acesso a tudo. Sabe por quê? É uma sociedade. E em uma sociedade não se esconde nada que é relevante do cônjuge. Quando eu vejo um marido apagando tudo do celular, quando eu vejo uma esposa apagando tudo, quando eu vejo um marido atendendo o telefone atrás do muro, colocando o celular quando vai dormir no cofre, leva o celular para o banheiro. Irmã, procura lá. Tem coelho nessa moita. Se não tiver uma coelhinha. Quem não deve, não tem medo
de ser transparente. Aí você me pergunta assim, pastor, por que que a minha esposa tem que me supervisionar? Por que que a minha esposa tem que me supervisionar, pastor? Sabe por quê? Escreve aí. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Eu vou repetir. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Quantos podem dizer amém? Amém? Antes de orar com vocês, e eu quero orar hoje por todos os maridos, eu quero orar por todas as esposas, eu quero orar por toda a família hoje. E eu quero crer que hoje vai começar um novo tempo na sua casa, na sua vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu quero falar desse material aqui, ó. Eu lancei esse curso, 8 passos para um casamento extraordinário. A minha igreja trabalha em células e eu sou apaixonado pelo trabalho em células. Aí eu estava conversando com o pastor Eibe e outros pastores que trabalham com célula de casais. Eu disse, eu estou pensando em preparar um curso para célula de casais. E aí então eu preparei esse curso aqui, ó. Eu fiz só uma introdução hoje, mas eu falo sobre comunicação. Sem comunicação não há construção. Marido não vem pronto, se constrói. Esposa não vem pronta, se constrói. Sogra vem pronta, não precisa construir. Não, brincadeira, gente, não falo da sogra não, brincadeira. Vida sexual gratificante não vem pronta, se constrói. Finanças não vem pronta, se constrói. Filhos não vem... Essa talvez seja uma palestra que eu faço questão de ministrar sempre sobre resgatando a paternidade integral. E sem perdão, a construção para. São 8 ministrações em 4 DVDs. No final, tem 3 perguntas para o grupo de casais discutirem. E aqui, ó, vai um manual com mais de 340 páginas, tem a tarefa da semana para o casal. Então, eu vou fazer uma promoção aqui. Eu quero cooperar com as células. Eu vou fazer uma promoção aqui, ó. Só o curso custa R$100. Só o curso, R$100. Mais o livro custa R$50, daria R$150. Hoje, você vai levar o curso e o livro por R$100. E você pode pagar em 4 vezes ainda, no cartão de crédito, sem nenhum problema, ok? Esse livro aqui, ó, eu disse que foi o pastor Paulo Mazzoni que me incentivou a ler através do testemunho de um pastor. O pastor Paulo Mazzoni estava em algum lugar ministrando, e ele disse que não via a hora de chegar no hotel para continuar lendo esse livro aqui, ó. Aí eu disse, irmão, que livro é esse? Espiritualidade emocionalmente saudável. Aí eu disse para o meu pessoal, vê um livro desse para mim. Aí eu consegui o livro. Terminei de ler esse livro a semana passada. Esse livro abençoou tanto a minha vida. Abençoou tanto o meu coração, que eu disse para o Felipe, liga lá para a editora e pede, por favor, uma quantidade, porque aquilo que foi bênção para a minha vida, eu quero distribuir. Então, se você puder ler esse livro, eu estou dando para todo o meu pessoal ler e influenciando muita gente a ler. Não é nem pelo dinheiro, não. É porque eu gosto mesmo de compartilhar aquilo que abençoa meu coração. Então, se você puder ler esse livro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, vai ser muito bom. Esse é um livro que eu estou usando para ministrar aos líderes hoje no Brasil, 37 qualidades de um líder que ninguém esquece. Como você quer ser lembrado? Amados, junto com esse livro vai esse aqui sobre comunicação. Você é líder, você é empresário, você é vendedor, você é professor, você é pastor. Esse livro aqui, de John Maxwell, Todos se comunicam, poucos se conectam, fez minha comunicação melhorar 70%. Você sabia sobre o poder que há no seu olhar? Como é que você, ao se comunicar, se conecta com 1, com 5, com 10, com
com 1.000 ou com 20.000 pessoas. Eu estava ministrando na Escola de Sabedoria em Belém, tinha 20.000 alunos inscritos. Como é que você se conecta com 20.000 alunos? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é uma biblioteca ambulante. Ele sabe grego, hebraico, aramaico, ele sabe inglês, espanhol, português, mas ninguém consegue ouvi-lo 40 minutos, porque ele se comunica, mas não consegue se conectar. Qual é o segredo? Esse livro vai te ajudar muito, e aí tudo fica mais fácil quando você aprende isso. A Arte da Guerra Espiritual é um livro do meu amigo João A. de Souza Filho, que fala sobre batalha espiritual. O mundo espiritual é uma realidade. Você já ouviu falar que lá na casa do tataravô alguém se matou, do bisavô alguém se matou, do avô alguém se matou, na casa dos pais alguém se suicidou, de repente na sua casa tem gente com pensamentos suicidas. Será que existem demônios que se instalam na árvore genealógica de uma família? Como é que a gente discerne esse mundo e para isso? Esse livro tem esclarecido, jogado luz nesse assunto, tem sido uma bênção para milhares de pessoas. A Arte da Guerra Espiritual. Joyce Meyer escreveu um livro sobre a mente. Não sei se você sabe, mas tudo na vida se ganha ou se perde a partir da mente. A partir da mente. Esse livro se tornou um best-seller nos Estados Unidos. 3 milhões de cópias vendidas. E eu também fui ler, porque eu gosto de saber por que vendeu tanto. Gente, esse livro muda realmente tudo na sua mente quando você lê. Como ela foi feliz ao escrever sobre o campo de batalha da mente. Se você conseguir trabalhar isso, você viverá uma vida de vitória. E nós temos alguns materiais infantil que vocês podem também adquirir. Essas camisetas eu gosto muito. Eu amo minha família, é do nosso ministério também, valorizando a família. E a outro também, eu gosto muito dessa camiseta aqui, eu amo família. Todo esse material vai estar lá fora e quando você adquire, você investe no seu autocrescimento e nos ajuda a prosseguir neste trabalho de implantação da cultura do reino de Deus nas famílias. Diga para a pessoa ao lado, invista mais na sua mente do que na sua barriga. Vamos ficar de pé. Ninguém saia, por favor. Ninguém saia. Vamos ficar de pé, por favor. Obrigado, pastor Paulo Amazzoni. Deus abençoe. Eu posso orar? Ok. Olhem todos para cá, por favor. Ninguém saia, porque esse é um momento muito importante. Um dia, Jesus estava na sinagoga e tinha um homem lá com a mão assim, mirrada. E Jesus, para muitos fariseus, foi antiético. Ele disse para aquele homem doente, vem aqui para o meio. Alguns talvez disseram, antiético. Está expondo o rapaz. Por que expor o rapaz com a sua deficiência? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nunca me expõe sem que Ele tenha o propósito de me curar. Aquele homem veio para o meio, todos viram sua deficiência. Aí ele disse assim, estende a tua mão. E aos olhos de todos, ele foi estendendo as mãos. E daqui a pouco a sua mão estava completamente curada. Ele saiu de casa doente e voltou para casa curado. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você quer um milagre hoje, você precisa se expor. Quem nesta noite tem a coragem de dizer, eu preciso de cura, de libertação e de um milagre, ou o meu casamento está precisando de cura, libertação e de milagre, ou a minha família está precisando de cura, de libertação, e eu quero me expor na presença de Deus, porque eu quero voltar para casa curado. Quem? Levante a sua mão, por favor. Quem precisa? Você quer vir orar comigo aqui na frente? Então venha, por favor, aqui na frente. Eu quero ministrar sobre a sua vida.
Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. E tudo é possível ao que crer. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crer. Pastor Paulo leu logo no início: há alguma coisa impossível para Deus? Não há cadeia que Deus não quebre. Não há laço que Deus não quebre. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. Enquanto nós estivermos orando aqui, Deus pode mobilizar os seus anjos, que são ministradores a serviço daqueles que são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, que vão herdar a vida eterna. Deus pode mobilizar anjos para ir até a sua casa. Deus pode agir de forma sobrenatural. E amanhã você pode contar o seu milagre. Você crê nisso? Coloque a mão no seu coração, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus do casamento, Deus da família, Deus de aliança, Deus de pacto, Deus de promessas, Deus que fala, e quando fala, fala para nos curar, fala para nos libertar, fala para nos corrigir, fala para nos fazer crescer. Deus que fechou a boca dos leões na cova onde lançaram Daniel. Deus que abriu o mar vermelho. Deus que ressuscitou Lázaro. Deus que transformou água em vinho. Deus que multiplicou pães e peixes. Deus de milagres. Deus do sobrenatural. Tu sabes como cada um chegou aqui. Ninguém melhor do que o Senhor para saber como cada um se encontra. Age nesta noite de forma sobrenatural e extraordinária. Vai tocando agora para curar, Senhor. Vai tocando para libertar este casal, esse marido, essa esposa, essa família. Vai tocando para curar, Senhor. Curar espiritualmente, curar emocionalmente, curar fisicamente. Age na família agora. Pai, alguns pais que aqui estão, a filha está distante de ti. Alcança aquela jovem agora. O filho está distante de ti. Alcança aquele filho agora. Esposas que aqui estão, que os maridos precisam de um toque sobrenatural das tuas mãos. Toca neles agora, Senhor. Pai, traz cura para a família, traz salvação para a família, traz libertação para a família. Pai, realiza o teu milagre dentro das famílias. Tu és um Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. Tu és um Deus que faz mais do que pedimos ou pensamos. Tu és um Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. Nós levantamos este clamor como igreja, como corpo de Cristo, e em nome de Jesus, crendo que dentro de poucos dias, muitos aqui terão um milagre para contar. Milagre de cura, milagre de libertação, milagre de restauração, milagre de reconciliação, milagre de salvação dentro de casa, porque tu és um Deus de milagre. Senhor, faz da nossa casa lugar de milagres. Faz da nossa casa lugar de perdão.
Faz da nossa casa lugar de libertação. Faz da nossa casa lugar da manifestação da Tua glória. Faz da nossa casa lugar da manifestação da Tua graça. No nome de Jesus, eu oro para que seja assim, Pai. Agradecido. Levante a sua mão se você pode. Salmo 112 diz assim: se você teme ao Senhor, a sua descendência será poderosa na terra. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que na sua descendência não vai haver suicidas. Na sua descendência não vai haver prostitutas. Na sua descendência não vai haver pedófilos e nem pedofilia. Na sua descendência não vai haver drogados e nem traficantes. Na sua descendência não vai haver ladrões. Eu quero profetizar que na sua descendência vai haver homens de Deus, mulheres de Deus, profetas de Deus, vasos de honra na casa de Deus. A prosperidade de Deus habitará na sua casa e a justiça de Deus prevalecerá na sua família. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, amém.